Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Linux Fundamentals parte 1 do Pre-Security do TryAcme. Portanto, tarefa 1. Nesta primeira parte do rumo Linux Fundamentals vamos aprender como correr alguns comandos, comandos essenciais para interagir com o sistema de ficheiros e como funcionam utilizadores e grupos. Tarefa 2. A bit of background on Linux. Então, onde é utilizado o Linux? O Linux pode ser utilizado em várias coisas, como por exemplo websites, nos painéis de controle do carro, ou seja, aqueles ecrãs que hoje em dia os carros têm, de que são exemplos Teslas, e vou-vos mostrar um exemplo, estes ecrãs. E também os sistemas POS, ou seja, em inglês isto significa Point of Sale, e estes sistemas são muito utilizados, por exemplo, nos restaurantes. Então, quais são os flavors do Linux? O Linux abarca muitos sistemas operativos que são baseados em Unix, que é também um sistema operativo. O facto com que o Unix seja open source, ou seja, é editável, faz com que as variantes do Linux tenham muitas formas e tamanhos. Um exemplo dessas variantes do Linux é o Ubuntu e o Debian. Então temos aqui uma pergunta que é a seguinte: em que ano aconteceu a primeira divulgação do sistema operativo Linux? Basta fazermos uma pequena pesquisa no Google e iremos ver que a resposta é 1991. Tarefa 3. Interacting with your first Linux machine in browser. Neste rumo, vamos interagir com o Ubuntu, que é uma variante do Linux. Este ecrã tem a informação como o IP address e o tempo restante para utilizarmos esta máquina. Portanto, vamos começar a máquina, temos que ligá-la, temos que esperar uns segundinhos para que ela comece. Vamos fazer Show Split View. Portanto, aqui não temos nenhuma pergunta, apenas diz que a gente ligamos a máquina. Vamos então para a tarefa 4. Tarefa 4. Running your first few commands. Então, grande parte da interação que normalmente temos com este sistema operativo é através do terminal. Através do terminal podemos fazer muitas coisas, como por exemplo ler um ficheiro, criar um ficheiro, entre muitas outras coisas, claro. Para tal, temos que aprender os comandos que nos permitem fazer tais ações e muitas outras. Temos então dois comandos nesta tabela, aqui como podem ver. O primeiro é o echo e este comando imprime o texto que nós lhe fornecermos. Já vos vou mostrar um exemplo disso. E o segundo comando é o am I, ou seja, quem sou eu em inglês. E este comando vai dizer qual o utilizador que está ligado ao computador. Por exemplo, temos um PC que é utilizado pelos utilizadores A e B. E o utilizador A faz ligação ao PC e entra na sua conta. Portanto, existem duas contas no mesmo PC. Uma para o utilizador A e outra para o utilizador B. Como sabemos, o utilizador A não tem acesso à conta do utilizador B e vice-versa. Assim, se o utilizador A for ao terminal e escrever o comando UMI, o terminal dirá o nome do utilizador A. Pronto, isto é o terminal. Num PC o terminal não fica logo aberto, o que significa que nós temos que o abrir. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, aqui no meu Kali Linux, onde podemos ir ao terminal. Então, no meu Kali Linux, onde podemos ir ao terminal, é aqui onde diz Console Terminal. Abrimos e o terminal geralmente é parecido com isto, com este layout que podemos ver aqui. Então, como vos disse, temos aqui dois exemplos de como podemos utilizar os comandos echo e o comando UMI. Então, podemos ver já isso aqui no terminal. Basta copiarmos o comando que aqui temos. Então vamos lá copiar, que é para verem o que acontece quando fazemos isto. Ok, temos que copiar à mão, que não está a dar. Então, echo e depois temos a frase Hello, friend e um ponto de exclamação. Então, se clicarmos Enter, é isto que acontece. Portanto, o echo irá imprimir o texto que nós lhe fornecermos.
Portanto, escrevemos echo e à frente escrevemos o texto que queremos que ele imprima. E é assim que o echo funciona. Portanto, é um comando muito básico e que geralmente não é necessário de utilizar, mas convém perceber o que é que ele faz. Depois temos o comando UMI. Então vamos lá ver a quem pertence este computador. E pronto, como podem ver, o utilizador deste computador chama-se TryEgme. Portanto, já conseguimos perceber como funcionam estes dois comandos, que são muito importantes, claro. Principalmente o UMI. Adiante, temos duas perguntas, que são as seguintes. Primeira, se quisermos imprimir o texto TryEgme, qual seria o comando a utilizar? Pronto, então como vimos, temos que utilizar o echo, que é basicamente o comando que vai imprimir o texto que nós lhe passarmos. Então, vamos passar como texto TryEgme. Fechamos as aspas e, como podem ver, é assim que conseguimos imprimir o TryEgme. Segunda pergunta. Qual é o nome do utilizador que está ligado na corrente sessão na qual estamos? Então, como vimos mesmo há pouco, com o comando UMI, o utilizador é o TryEgme. Passemos então à tarefa. Vamos só fechar aqui este terminal. Passemos à tarefa 5. Interacting with the file system. Existem alguns comandos que são muito importantes no que toca à interação com o sistema de ficheiros, e estes são o ls, que significa listing, ou seja, este comando vai listar ficheiros e diretórios ou pastas. Temos o cd, que é Change Directory, e este comando vai mudar o diretório no qual estamos para outro. Temos o cat, que significa concatenate, e este comando vai ler o ficheiro e escrevê-lo no terminal. Basicamente é como se ele fosse imprimir no terminal todo o conteúdo de um ficheiro. Depois temos o pwd, que significa Print Working Directory, e este comando vai dizer em qual diretório é que estamos e qual o caminho que podemos percorrer para chegar a esse diretório. Comando ls. Já vimos o que este comando faz, portanto acho que aqui o importante é vermos esta tip que diz para listar o conteúdo de um diretório podemos utilizar ls e o nome desse diretório, como podemos ver aqui. Por exemplo, se quisermos ver quais as imagens e quantas as imagens que existem no diretório Pictures, basta pormos ls e Pictures. Depois temos o cd, que também já falámos e que percebemos o que é que ele faz, e podemos ver aqui que para mudar de diretório basta utilizar o comando mais o nome desse diretório. Por exemplo, se quisermos mudar de diretório para o diretório Pictures, basta escrever cd Pictures. Mas atenção que, por exemplo, aqui nós já estamos nesse diretório Pictures, portanto não podemos fazer cd Pictures porque já estamos nesse diretório. Se tivermos aqui, podemos fazer, por exemplo, cd para outra pasta que esteja dentro deste diretório. Portanto, depois temos o cat, também acabámos de falar nele, portanto já percebemos que o cat vai imprimir o conteúdo de um ficheiro. Podemos ver aqui, não é a forma de utilizar o cat. É cat, que é o comando, mais o nome do ficheiro à frente, e ele vai imprimir o que está dentro desse ficheiro, que neste caso é Here's something important for me to do later. É importante também falar nesta tip que aqui temos, que diz para imprimir o conteúdo de um ficheiro que está no diretório diferente do qual estamos, basta escrever cat e o caminho para esse ficheiro. Por exemplo, se estivermos no diretório home e quisermos imprimir o conteúdo do ficheiro note.txt, que se encontra no diretório folder 4, basta fazer o seguinte: cat folder 4 e o nome do ficheiro note.txt, e isto vai imprimir o conteúdo do ficheiro. Portanto, nós não necessitamos estar dentro deste diretório aqui para podermos imprimir o conteúdo do ficheiro que está dentro do diretório folder 4. Em qualquer diretório que nós estejamos, basta pôr o caminho para o ficheiro e é só imprimir. Portanto, vamos ver o que se encontra dentro do ficheiro Note. E aqui temos Hello World. Depois temos aqui o pwd,
que vimos há pouco. E este comando, como vemos, diz qual o diretório no qual estamos e diz o caminho completo para este diretório. Portanto, vamos experimentar pwd e, como podem ver, nós estamos neste diretório e temos o caminho para esse diretório. Portanto, passemos às perguntas, que são as seguintes. Nesta máquina que estamos a utilizar, quantas pastas existem? Portanto, para tal como vos tinha dito, para listar o conteúdo de um diretório, basta escrevermos ls e aqui temos. Portanto, isto é um ficheiro. Tudo o que seja .txt, .png, .log ou outros é ficheiros. O resto é pastas. Portanto, como podemos ver, existem 4 pastas e essa é a nossa resposta à primeira pergunta. Depois temos uma segunda pergunta que é: qual é o diretório que contém um ficheiro? Para ver tal informação, temos que percorrer todos os diretórios e ver qual deles é que tem o ficheiro. Então, para isso, temos que fazer change directory, portanto cd, e o nome do diretório. Neste caso, vamos ver que é o folder 1, para vermos se tem ou não. E depois, dentro desse diretório, podemos fazer ls, que é para listar o conteúdo desse diretório. E como podemos ver, não aparece nada lá dentro do folder 1. Então o que podemos fazer é cd e 2 pontos, e isto significa que vamos voltar ao diretório anterior, como podem ver, e isto é uma maneira de vermos o que está dentro de um diretório. A outra maneira, que foi a que aprendemos há pouco, é fazer ls e o caminho do diretório. Portanto, folder 2, porque já vimos um. E como podemos ver, não existe nada dentro do folder 2. Vamos então fazer isso para o folder 3 e também não existe. E agora vamos fazer para o último. Como podem ver, temos um ficheiro dentro do folder 4. E esse ficheiro é o note.txt. Mas a resposta à segunda pergunta é folder 4. Depois temos uma terceira pergunta que é: qual é o conteúdo do ficheiro? Portanto, do ficheiro que acabamos de ver, que se chama note.txt. Para tal, temos que utilizar o comando cat, que é o comando que vai ler o ficheiro e o vai imprimir no terminal. Para tal, utilizamos cat, o nome do diretório, porque como não estamos dentro do diretório folder 4, temos que o passar como argumento. E depois pôr o nome do ficheiro que queremos ler à frente, como podemos ver aqui neste comando. Depois o cat vai imprimir o conteúdo do ficheiro note.txt e como resposta à nossa terceira pergunta temos hello world. Quarta pergunta é a seguinte: utilize o comando cd para mudar o corrente diretório para o diretório que tem o ficheiro que encontramos na pergunta em cima. Depois, a pergunta é: qual é o caminho? Como vimos há pouco, o caminho é o seguinte: cd home, depois é o try-acme e depois é o folder 4. Portanto, o caminho é home, try-acme e folder 4. Passemos à tarefa 6. Searching for Files. Temos aqui o Find, e um dos pontos positivos de utilizar o Linux é o quão eficiente podemos ser se soubermos os comandos essenciais. Por exemplo, uma forma de comprovarmos esta eficiência é através da procura de ficheiros, que pode ser feita utilizando um comando que é o Find. Não é necessário utilizar os comandos cd e ls, uma vez que com estes comandos demoraríamos algum tempo até encontrar a pasta onde se encontra o ficheiro que queremos ler. Assim, o comando find vai a todas as pastas sozinho e de forma rápida procurar o ficheiro que queremos. Para tal, só precisamos de inserir o comando find, -name e à frente o nome do ficheiro que queremos encontrar. Por exemplo, se quisermos encontrar o ficheiro note.txt, o que podemos fazer é find, depois o name, porque estamos a informar ao comando que queremos procurar aquele nome que vamos passar, e como nome vamos dar o ficheiro que já sabemos que existe aqui neste terminal, que é o note.txt.
.txt. Agora vamos verificar o que é que acontece. Pronto, como podem ver, o computador foi sozinho procurar o ficheiro e deu-nos o caminho para esse ficheiro, que é folder 4/node.txt. Podemos também utilizar o find para encontrar tipos de ficheiros. Por exemplo, ficheiro de texto, também conhecido como ficheiro txt. Para tal utilizamos o comando find -name e depois aqui este asterisco .txt. Este asterisco significa que o find vai procurar todos os ficheiros que no nome tenham .txt. O grep. O comando grep permite que encontremos coisas específicas num ficheiro. Então, neste exemplo, o grep vai procurar este IP address neste ficheiro. Temos então uma pergunta que é a seguinte: utiliza grep para encontrar o prefixo thm no ficheiro access.log. E qual é a flag? Então vamos lá fazer este desafio. Então, para tal, já sabemos que vamos utilizar o comando grep. Depois, entre aspas, vamos inserir aquilo que queremos encontrar, que neste caso é o thm, e depois à frente o ficheiro no qual queremos encontrar o thm, que neste caso é o access.log. E aqui temos, como podem ver, foi imprimida a linha onde se encontra o thm, como podem ver. E esta é a nossa flag. Passemos à tarefa 7, que é An Introduction to Shell Operators. Então, existem alguns Shell Operators que são importantes para agilizar certos processos e temos como exemplo este aqui, que nos permite executar comandos no background. Temos o exemplo de copiar um ficheiro grande que demora tempo a ser copiado. E ao utilizarmos este operador, temos a possibilidade de fazer outras coisas enquanto o ficheiro está a ser copiado no background. Depois temos estes dois operators. E estes operators dão-nos a possibilidade de correr um comando a seguir ao outro. O contra deste operator é que o comando 2 só correrá se o comando 1 for bem sucedido. Depois temos este operator que vai pegar no output de um comando e vai guardá-lo no sítio que especificarmos. E temos um exemplo aqui em baixo, que o echo vai pegar na palavra a e vai guardá-la no ficheiro welcome. O que vai acontecer é que tudo o que estiver dentro do welcome vai ser substituído pelo AI. Como podem ver aqui, quando abrimos esse ficheiro e quando o lemos, a única coisa que é imprimida é o AI e não outra coisa. Depois temos este operator, que é basicamente é muito parecido a este aqui de cima. A diferença é que, em vez de ele apagar o conteúdo do ficheiro welcome, ele vai adicionar a palavra hello ao conteúdo que já lá estava. Portanto, quando imprimimos o conteúdo do welcome, vemos que a palavra hello foi adicionada em último, mas que o conteúdo que lá estava continua a lá estar. Portanto, essa é a diferença entre este operator e este operator. Portanto, temos aqui 3 perguntas e a primeira é: se quisermos correr um comando no background, qual é o operator que devemos de utilizar? Como vimos há pouco, é o i comercial. É um i comercial. Segunda pergunta: se quisermos substituir o conteúdo de um ficheiro chamado passwords com a palavra password 123, qual comando devemos de utilizar? Então, como vimos aqui em cima, como é substituir, temos que utilizar este operator. Então, como tal, temos que escrever echo, vamos escrever password 123 e à frente temos que escrever
passwords, como podem ver. Terceira pergunta: se quisermos adicionar try-acme ao ficheiro chamado passwords e se quisermos manter o conteúdo deste ficheiro, que neste caso é o password 123, qual o comando que devemos de utilizar? Então, é muito parecido ao comando que utilizámos há pouco, no entanto, é com estes dois sinais. Portanto, é echo, try-acme, que é a palavra que queremos adicionar e não substituir. Queremos adicionar ao ficheiro chamado passwords. Portanto, este aqui vai substituir o conteúdo que está dentro deste ficheiro e este aqui vai adicionar ao conteúdo deste ficheiro a palavra try-acme. Podemos fazer isto utilizando o ficheiro que temos, vamos ver, no folder 4. Então, mudemos de diretório para o folder 4. Aliás, como podem ver, temos aqui o ficheiro note.txt. Agora imaginemos que queremos substituir o conteúdo do note.txt pela palavra try-acme. Então vamos primeiro imprimir o conteúdo que está no ficheiro note.txt para vocês verem o que lá está. Então, cat note.txt. E aqui está, portanto, o conteúdo que se encontra dentro do ficheiro node.txt é o hello world. Se quisermos substituir este hello world, temos apenas que fazer o seguinte: echo, imaginemos que queremos substituir hello world por try-acme. Então temos que escrever try-acme, o sinal de maior, e à frente do sinal de maior o nome do ficheiro, que neste caso é o note.txt. Portanto, aqui podemos ver que o echo vai pegar na palavra try-acme e vai substituir o que está dentro do note.txt por esta palavra. Vamos então verificar. Enter, e agora se fizermos cat do ficheiro, verificamos que ele já não tem o hello world, mas tem o try-acme. E agora imaginemos que queremos adicionar e não substituir, que queremos adicionar try-acme 123 a este ficheiro. Então o que temos que fazer é echo a palavra que queremos adicionar, que é try-acme 123, dois sinais de maior e o nome do ficheiro onde queremos adicionar esta palavra. Enter. E agora vamos imprimir o que está dentro do ficheiro para ver o que é que aconteceu. Então, como podem ver, a palavra que lá estava, que é a palavra try-acme, não foi apagada. O que aconteceu é que a palavra que nós adicionamos, que foi a try-acme 123, foi adicionada ao final da lista que havia dentro do ficheiro note.txt. E por hoje é tudo. Aqui apenas explica o que nós aprendemos e aqui diz para nós nos juntarmos ao Linux Fundamentals parte 2 e é o que faremos num vídeo posterior. Obrigado por terem visto este vídeo e se gostaram deixem um like e subscrevam ao canal. Obrigado e adeus!